Nosso tempo agora vai ser um tempo de refletir um pouquinho sobre uma passagem da Escritura, da Bíblia, tentando começar uma série falando aqui sobre essa questão da segunda opinião. Nosso primeiro tema hoje, para a gente discutir sobre a segunda opinião, vai ser a questão do sucesso. E eu queria, antes de falar aqui, de ler a Bíblia nesse texto, ouvir um pouquinho de vocês. Então, a gente é um grupo pequeno. Se você pudesse resumir aí em uma frase, ou talvez em uma palavra, seria melhor ainda, mas o que, na sua opinião, é sucesso? Como você diria ou definiria sucesso? Qual é a sua opinião sobre o sucesso? Tá bom? Vamos lá. Uma palavra, talvez. Quem que pode? Fama. Beleza. O que mais? Conquista. No plural ou no singular? Conquistas. Você não quer nenhuma só não, você quer várias, né? O que mais? Realização. O que mais? Que você pode chamar de sucesso. Qual é a sua opinião sobre sucesso? Liberdade. O que mais? Felicidade. Segurança. Alguém mais quer dar uma opinião aqui sobre o que a gente chamaria de sucesso? Então veja quantas coisas a gente está falando. Quantas definições, quantas palavras que podem representar sucesso. Agora, você concorda comigo que o fato da gente ter tantas opiniões diferentes, no mínimo já ensina a gente uma coisa. Que a gente não tem só uma resposta ou só uma opinião sobre o sucesso. A gente tem várias opiniões e a gente tem várias respostas e tem vários caminhos. Aliás, você já parou para perceber que muitas vezes o conceito de sucesso que a gente tem depende pelo menos de dois fatores: da ocasião e do lugar. Eu vou tentar explicar isso direitinho para você. Ocasião eu estou chamando aqui de tempo. O sucesso para um jovem, para um adolescente, talvez para minha filha Gabi, de 12 anos, não é o mesmo que sucesso para mim, que tenho 39 anos. E também não é o mesmo para o meu pai, que tem 72 anos. O tempo de vida traz respostas diferentes sobre sucesso. Você concorda comigo? Da mesma maneira, a geografia, o lugar onde você se encontra, também diz muito. Se você está vivendo no alto de uma favela, sucesso para você vai ser bem diferente do que se você mora num apartamento de 800 metros quadrados na Vieira Solto. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma conferência internacional dentro de uma igreja muito rica lá nos Estados Unidos, e nessa conferência tinham missionários de vários lugares do mundo, e tinham dois caras que vieram de Gana para um lugar. Eles vieram de um lugar onde não tinha nem energia elétrica. E eles estavam num lugar que era a 8ª cidade mais rica dos Estados Unidos. Você imagina o choque cultural desse pessoal. Então aquilo que para aquelas pessoas era sucesso nos Estados Unidos, para aqueles dois era algo inimaginável. E aquilo que era sucesso para aquele pessoal que veio da África, talvez para quem morava lá nos Estados Unidos, não era sucesso coisa alguma. Você está percebendo como o nosso conceito de sucesso varia dependendo da ocasião e do lugar? Exatamente. Pois é, cada um está no lugar, tem a sua concepção. Para você ter uma ideia, eu recebi um e-mail um tempo atrás, eu achei muito bacana ele descrevendo o sucesso ao longo da vida. Então ele colocou aqui, com 1 ano, sucesso é o que, gente? O que é sucesso para uma criança de 1 ano? Você quer dizer que ele está em sucesso, é ele andar. É uma realização, é uma conquista que ele vai ter, é essa. Então sucesso para ele é isso. Agora, quando ele está com 3 anos de idade, sucesso é o quê? É não fazer xixi na calça. Isso aí já é o sucesso. Ele tem que
cumprir essa etapa. É uma meta de vida que ele tem. Certo? Concorda comigo? Com 12 anos, sucesso, geralmente, entendido no conceito popular, é o quê? Você tem amigos. Se você não tem amigo com 12 anos, você vai entrar em crise. Porque achando que você é anormal. Você não está fazendo sucesso. Com 18 anos, sucesso é o quê? Ter carteira de motorista. Para muita gente, isso é um sinal de sucesso. Eu me lembro que eu tinha minha carteira de motorista quando eu tinha 18 anos e 10 dias. Você tem uma ideia do meu desespero. Com 20 anos, para muita gente, sucesso é isso aí, gente. É ter a sua experiência sexual. Ele está com 20 anos. Se ele não teve uma experiência sexual, ele é um fracassado. Ele quer ter sucesso nesse sentido. Com 35 anos, sucesso é o quê? É ter dinheiro. O sujeito tem que ter dinheiro com 35 anos. E aí, quando chega aos 50 anos, sucesso, sabe o que é? É ter dinheiro também. É o mesmo, certo? Com 50 anos, sucesso é ter mais dinheiro, né? Devia ter botado ali um mais ali antes, né? Ter mais dinheiro. Aí a gente começa a chegar na terceira idade. E aí, aos 60 anos, sucesso é o quê? O sujeito volta. É fazer sexo. É ainda fazer sexo, né? 60 anos. Com 70 anos, sucesso, sabe o que é? É poder ainda ter uma carteira de motorista. Ainda dirigir. Com 75 anos, sucesso é o quê? É ainda ter amigos. Com 80 anos, sucesso é não fazer xixi na calça. É o mesmo dos 3 anos de idade. É sucesso. E com 90 anos, é conseguir andar. O que você percebeu nisso aí? Que você, ao longo da vida, cumpre um ciclo. E que muitas vezes a gente anda, corre para chegar aonde? No mesmo lugar. Muitas vezes a proposta de sucesso do mundo é uma redundância. A proposta de sucesso do mundo é a gente correr, como a gente cantou aqui, né, Fernando, na letra da música, correr atrás do vento. É tentar ser como uma folha que está prestes a cair. Porque a gente quer correr. A pergunta é, correr para onde? Correr para quê? A gente precisa parar para pensar qual é o objetivo da nossa vida. O que é sucesso? E a gente vai encontrar, então, hoje, a segunda opinião sobre isso, numa passagem dos Evangelhos que narra as tentações de Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, não sei se você aí tem uma Bíblia, a gente tem algumas Bíblias ali, Rodar, ajuda a gente ali a entregar aqui o pessoal. Nesse capítulo 4 de Mateus, a gente tem a famosa descrição das tentações de Jesus. Não sei se você já ouviu falar dessa história que Jesus foi tentado. Isso é uma passagem da vida de Jesus. E é muito interessante a descrição dessa passagem, porque eu creio que aqui está uma chave para a gente entender uma segunda opinião que pode mudar a nossa rota de sucesso. Certo? Então, Mateus, qual página que está aí, se você puder me ajudar aí, ô Deuscela, nessa Bíblia? 1201 é a página. Então, olha só o que diz, está ali na tela também. Olha olha como é que diz o texto, os primeiros 11 versículos. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu:
Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Temos aqui as tentações de Jesus. Essa passagem, ela é muito gráfica. Ela é muito visual. Você pode fazer um exercício com a sua mente e imaginar. Aliás, nós temos aqui uma ajudinha para você. Vários filmes que narram a vida de Jesus trazem esse episódio, que é o episódio das tentações. E eu separei aqui um desses filmes para a gente ver como que esse determinado autor visualizou essa cena. Uma cena bem interessante. Aliás, esse vídeo que você vai assistir faz parte da série que vai começar depois de amanhã na Rede Record, chamado A Bíblia. Essa série foi uma série que há 2 anos atrás fez o maior sucesso do mundo de bilheteria, de audiência nos Estados Unidos. Milhões e milhões de pessoas viram. Foi a série mais vista no ano nos Estados Unidos. E a Record trouxe essa série para o Brasil, vai passar a partir de quarta-feira. Um dos episódios dessa série traz justamente Jesus sendo tentado no deserto, o episódio número 6. E eu separei o trechinho aqui, a gente já conseguiu pegar esse vídeo. Dá uma olhadinha, que interessante que é essa cena na visão desse autor, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá? If you are the Son of God, command that this stone becomes bread. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. If God loves you, throw yourself down. His angels will lift you up in their hands. How dare you put God to the test? If you will bow down and worship me, I will give you the whole world. Crucify him! Get away from me, Satan. I worship the Lord, my God, and serve him only. Tá legal, obrigado esse pedacinho.
que eu acho bacana nessa visualização é aquele contraste que ele faz no final, em que Jesus visualiza os dois caminhos. Ele visualiza os dois destinos. Seguindo o conselho de Satanás, ele estaria sentado num trono, sendo servido e seguindo o caminho que lhe estava proposto. Ele estaria numa cruz pendurado com a coroa de espinhos. A história mostra para a gente qual foi o caminho que Jesus seguiu. O que é interessante a gente pensar é que, a partir dessa ótica, a ótica das tentações, a gente pode fazer uma análise aqui, que é a mesma análise que a gente estava fazendo sobre a questão do sucesso. Principalmente se a gente analisar a questão da ocasião e do lugar que nós falamos. Qual foi a ocasião das tentações de Jesus? Em que momento da vida de Jesus, em que momento histórico da vida de Jesus elas aconteceram? E qual foi o lugar onde ela aconteceu? Chegar a entender essas duas questões é muito importante para a gente compreender a questão não só do sucesso, mas o sucesso a partir da opinião de Jesus. Porque a ocasião foi essa. Se você abrir aí na Bíblia, aí você vai ver que a passagem que vem, a história que vem imediatamente antes da tentação de Jesus no deserto é qual? É o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, o texto diz que Jesus ouviu uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Essa foi a voz que Jesus ouviu. E aí, quando ele vai ser tentado, a primeira questão que o diabo coloca para Jesus é a seguinte: se você é filho de Deus, prova. Se você é filho de Deus, isso ele repete. Ou seja, o que você está aprendendo? É que a ocasião, na verdade, a tentação era que Jesus duvidasse daquela voz, a primeira voz, a voz que dava e que conferia identidade para ele, que era a voz que dizia que ele era o filho amado. E essa voz, ela acontece no batismo justamente no início da caminhada de Jesus. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, ele não tinha curado nenhuma pessoa, ou seja, ele estava ainda no começo. Vamos imaginar que é o sujeito que saiu da faculdade e está começando uma profissão. E aí, quando você começa na vida, você precisa definir qual é o caminho que você vai trilhar. Quais são os seus valores, qual é o seu critério de sucesso, o que você vai querer da vida em termos de sucesso. Jesus está no início da vida, na vida pública dele. Essa é a ocasião. E, ao mesmo tempo, o lugar também é muito interessante, porque o lugar onde ele é tentado, a gente vai chamar de quê? Deserto. Não sei se você já passou ou se está passando por um deserto. O que é o deserto? Você sabe o que é um deserto? Alguém já foi num deserto aqui? Literalmente, fisicamente? Alguém já esteve no deserto? O deserto, gente, é um lugar seco. É um lugar onde os recursos são escassos. É onde você precisa lutar para sobreviver. O deserto é um lugar onde existe a mais profunda escassez. E é justamente nesse lugar onde você muitas vezes vai ser tentado a usar de todos os meios de sobrevivência, inclusive os meios ilícitos. O deserto testa e prova o nosso caráter. A necessidade, dizem que existem duas ocasiões onde o nosso caráter é provado. Uma é na escassez e a outra é na fartura. Ou quando você não tem nada, ou quando você tem muito. Você então é provado, você então é testado quanto ao seu caráter. Jesus então está numa ocasião de início e ao mesmo tempo numa ocasião de deserto. E ali ele é tentado. E olha só quais são o que são essas tentações. Essas tentações então, a gente pode chamar elas de atalhos para o sucesso. Qual é a proposta do diabo para Jesus?
E por que é tão importante a gente ouvir a opinião de Jesus aqui sobre o sucesso? É porque a voz do diabo lá continua sendo a mesma voz hoje. É a voz do sucesso fácil. É a voz que diz assim, ó, você quer fazer sucesso? Existe um atalho, existe um caminho que você pode pegar e rapidamente você fazer sucesso por esse caminho. O que o diabo propõe a Jesus é, Jesus, sai do caminho que o Pai falou com você e vem para o meu caminho. O meu caminho é o caminho do sucesso fácil. E aí, então, ele apresenta 3 tentações, rapidamente, para a gente pensar. A primeira, qual foi a primeira tentação? Vocês viram no filme e viram na leitura. Qual foi a primeira tentação? Transformar pedra em pão. Só que essa tentação, gente, não é só uma tentação de saciar a fome. Como você está vendo, a ocasião, ou seja, o início de ministério e o deserto, fazem a gente pensar que o o diabo estava querendo é dizer para Jesus o seguinte, Jesus, você quer fazer sucesso? Um atalho é pão. Um atalho é realiza o desejo das pessoas. Dá pão para o povo. Faz o que as pessoas querem. Resolve a vida das pessoas. Em outras palavras, a tentação de transformar pedras em pão, gente, é a tentação, sabe de quê? De ser relevante. O que é ser relevante para o mundo hoje? Aliás, isso está impregnado no conceito de sucesso do mundo. É você ser alguém que tenha relevância para o mundo. Ou seja, você já ficou em crise de pensar assim, poxa, o que eu faço não faz diferença alguma para ninguém. Você já ficou naquela crise de falar assim, poxa, no dia que eu morrer, será que vai ter alguém lá no meu funeral? Você ficou com essa crise já, menina, uma vez? Não. Mas é uma crise, amiga. O pessoal às vezes fica, quando eu morrer, será que vai ter alguém lá no funeral? Vão dizer o que de mim? Será que eu fui relevante para esse mundo? Será que a minha competência ajudou a resolver a vida de alguém? Jesus foi tentado nesse sentido, porque o diabo estava dizendo assim, vai lá, pai, dá pão para o povo. Porque se você der pão, você vai ser reconhecido. E aí você vai se tornar rei deles. Vamos lá. Sim, era. E exatamente. Exatamente. Era uma tentação, uma vez que ele estava com fome. Ele apresenta aquilo. Mas o fato dele estar no deserto e o fato dele estar iniciando o seu ministério, muito mais do que saciar a sua fome, o que o diabo estava dizendo para Jesus é fazendo o seguinte, olha, primeiro, é o que você está dizendo. Pega essa pedra, sacia a sua fome, usa o seu poder em benefício próprio. Só que mais do que isso, para você fazer sucesso, Jesus, o caminho é o pão. É transformar pedra em pão. Transformar pedra em pão é o caminho do sucesso. Então, existem as duas coisas. Tanto você usar o poder em benefício próprio, como você poder pegar um atalho e usar esse poder para crescer. Então, a gente vai aprender aqui que Jesus vai dizer algo fabuloso. Qual é a resposta? Vocês lembram qual foi a resposta que Jesus deu? Nem só de pão viverá o homem. O que Jesus estava dizendo? É que o ser humano tem necessidades muito maiores do que a necessidade de pão. E muitas vezes a gente corre e acha que sucesso está relacionado com pão. Só que Jesus está dizendo que existem necessidades maiores. Eu não sei se você conhece, mas eu quero dizer que eu conheço muita gente que não tem falta alguma de pão. É gente que está plenamente suprida, financeiramente falando, mas a sua vida interior é um verdadeiro deserto, é um verdadeiro caos. Ele é um sucesso para o mundo, mas à vista dele mesmo, no seu interior, quando ele olha no espelho, ele não vê esse mesmo sucesso. Por quê? Porque há muito mais fome dentro do nosso coração do que fome de pão. É a identificação que Jesus fala. E ele diz, o que realmente sacia a fome do mundo, do ser humano, é a palavra de Deus. É um encontro com Deus. Sabe qual a palavra? E qual é a palavra de Deus? Qual era a palavra que Jesus tinha ouvido no batismo, gente? Qual era a palavra? Este é o meu filho amado. Então, quando ele está dizendo, não só de pão viverá o homem, mas da minha palavra, ele está se referindo a esta palavra. É a palavra da afirmação de Deus.
é muito triste quando o nosso conceito de sucesso é baseado naquilo que a gente é capaz de fazer com a nossa competência. O pão da vida, exatamente, é o que ele falou. Eu sou o pão da vida. E terá fome, porque é o pão da alma. É a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai dizer assim para você, ó. Eu amo você, apesar de você muitas vezes ser irrelevante. Apesar de você ser um fracasso para o mundo, eu amo você. É a palavra do amor, do afeto. O que o homem realmente precisa é de afeto, é de sentir que é amado. A maioria das tragédias desse mundo acontecem por pessoas que não reconhecem o amor de Deus, não sentem esse amor. Então essa é a primeira tentação. A segunda tentação, porque a gente não tem muito tempo aqui, é quando... Qual foi a segunda tentação? Vocês lembram? É ele ir num lugar alto e se jogar, e os anjos virem e segurarem Jesus. Só que o que é diferente na leitura da Bíblia e na imagem do filme, é que no filme aconteceu isso numa situação deserta. Só que na Bíblia diz que esse salto de Jesus seria um salto num lugar muito cheio de gente, que era o templo de Jerusalém. Era um lugar extremamente povoado. Então a tentação é: Jesus, você imagina um espetáculo. Você subir lá no alto do prédio da Carioca, no edifício central, ali no Largo da Carioca, no meio do dia, lotado de gente. Você vai lá e se joga. Aí vem os anjos, te pegam. Já pensou, Jesus? Que espetáculo. Jesus, isso aí é sucesso certo. Sabe qual é a tentação aqui? É a tentação de impressionar. Jesus, dá um espetáculo. Não tem caminho mais fácil para o sucesso do que dar espetáculo, Jesus. Impressiona, Jesus. Fala bonito. Agrega as multidões. Você tem que impressionar, Jesus. A aparência é o que importa, Jesus. Você já parou para perceber como o conceito de sucesso está relacionado com a aparência? Não é a questão do real, é o que parece que é. Então, sucesso não é ser rico. Sucesso é parecer rico. Sucesso não é ser poderoso. Sucesso é falar grosso. É parecer que é poderoso. E o que acontece é que eu conheço muita gente que é um verdadeiro fracasso, mas que não perde a pose. Gente que impressiona, mas que na essência não tem nada. É um atalho para o sucesso. É o sucesso que impressiona. Só que a resposta que Jesus vai dar, você lembra qual foi? Isso ele disse em outra ocasião. Mas qual foi a resposta que ele deu? Aí no texto está. Vocês lembram? Não tente a Deus. Por que não tentar a Deus? Porque Deus olha a gente por inteiro, gente. Não adianta você tentar mostrar, impressionar, porque a gente impressiona os homens. Mas a Deus a gente impressiona? Deus conhece a gente, como Merlino disse ali, né? Conhece a minha alma, mas mesmo assim me ama, porque Ele sabe quem eu sou. Ele conhece os nossos podres. A gente não impressiona Deus. Tem gente que acha que consegue impressionar. A gente não impressiona Deus. Por isso ele fala, não tente a Deus. E a terceira e última tentação, qual foi? Levar num monte muito alto, mostrar os reinos do mundo, e aquela cena bonita do filme, dele se ver num trono, e ao mesmo tempo fugindo do sofrimento, e ele vê o trono e vê a cruz, vê a coroa de ouro e vê a coroa de espinhos, vê a bajulação e vê a água, vê tudo isso. Qual é a tentação aqui, gente? Ser poderoso. É o poder. Sair do sacrifício. Exatamente. É pegar o atalho. Essa é a tentação. Pega um atalho, Jesus. Para que passar pelo sofrimento? Para que sofrer, Jesus? Esse negócio de sofrimento já era. O diabo poderia até usar uma expressão muito conhecida aí que a gente vê na porta de muitas igrejas. Pare de sofrer, Jesus. Para com esse negócio de sofrimento, porque sofrimento não está com nada, não é sucesso. Só que Jesus entendia diferente. Ele entendia que esse poder é um poder efêmero, é um poder mascarado, é um poder vendido, é um poder ilegítimo, é um poder sem dignidade,
Exatamente, é um sucesso que é daqui. Não é um sucesso real, não é um sucesso para o qual a gente foi feito. De que adianta ganhar, e Jesus disse isso numa outra ocasião, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus, a proposta do diabo é: Jesus, vende a alma para mim. Tem gente que é capaz de fazer qualquer coisa por sucesso. Vender a alma, vender o corpo, vender os seus valores, vender a sua dignidade por sucesso. Por alcançar os seus objetivos, as suas conquistas, ser promovido no trabalho, usar de todos os meios lícitos e ilícitos. Só que Jesus tinha valores. E ele entendia que não existem atalhos para o sucesso. E é por isso que ele aqui afirma a devoção de alma dele. Qual era? E aqui eu termino com o fechamento da opinião de Jesus sobre o sucesso. Qual foi a resposta dele? Vocês lembram? Não, essa foi da segunda. No final, ele vai dizer que a gente só deve adorar a quem? A Deus. É o que ele diz no filme. Satanás, o meu coração só pertence a uma pessoa. O meu coração não está dividido. Eu não ando à procura de ouro e nem prata. Eu não ando à procura de dinheiro. Não é isso que vai satisfazer a minha alma. Não é isso que vai alimentar o meu coração, porque a tua palavra é que me alimenta, a palavra do meu Pai é que me alimenta. E aí ele faz uma opção pelo sofrimento, é verdade, mas é uma opção pela integridade. É uma opção por adorar somente a Deus. Não importa se no muito ou no pouco. O que Jesus valoriza é o relacionamento que ele tem com quem? Com a voz. E qual é a voz? É a voz que diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Então a gente pode dizer que, na opinião de Jesus, sucesso é você dar ouvidos a essa voz acima de qualquer outra voz que possa tentar você, ao longo do caminho, a se afastar daquilo que essa voz diz: este é o meu filho amado. Todas as vezes que a gente procura satisfação, poder, riqueza, longe dessa voz, toda vez que a gente valoriza mais essas coisas do que aquela voz e o relacionamento com essa voz, que é o próprio Pai, a gente está tentando pegar um atalho para o sucesso. O que eu deixo para vocês aqui hoje, como reflexão sobre sucesso, sucesso, gente, é ouvir essa voz. Ainda que Deus, em determinados momentos, ele fique até em silêncio e você não escute bem essa voz. Mas sucesso é aquilo que Jesus trilhou. Ouvir e viver de acordo com esta voz que está dizendo: você é amado, você é valorizado, não por aquilo que você pode fazer pelo mundo, portanto, pouco importa para mim se você é relevante ou irrelevante. Para mim, pouco importa se você é capaz de impressionar o mundo ou não impressionar o mundo. Para mim, pouco importa se você é poderoso para o mundo ou não é. Para mim, o que importa é que eu amo você. Isso, gente, é o sucesso do ponto de vista de Jesus. É a opinião de Jesus sobre o sucesso. É entender, e aqui eu termino com a frase, acho que é do Pascal, que disse certa vez que o coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Você só pode plenamente preencher esse vazio quando você está ouvindo em sintonia com essa voz. Se você não está em sintonia com essa voz, a gente procura um monte de coisas, mas o vazio permanece. E a gente tenta encher com um monte de coisas, mas nada satisfaz. Correr atrás do vento, tentar partir a água, cavar buraco na areia da praia, nada satisfaz. Sempre o vazio continua, o buraco continua. É o que Jesus diz. Sucesso é você se render à voz e continuar com a voz, ouvindo a voz acima de tudo e acima de todos. Vamos fazer uma oração? E aí o Fernando vai ensinar uma música bem bacana sobre esse tema para a gente terminar. Pai de amor, nós lemos aqui na tua palavra que o Senhor nos ama incondicionalmente, que essa voz que nós ouvimos, que Jesus ouviu, é a mesma que nós podemos ouvir hoje. Nós
somos filhos, mas reconhecemos que muitas vezes a gente corre atrás dos atalhos de sucesso que esse mundo apresenta para a gente. Talvez porque nos falte a fé, talvez porque nos falte a confiança nessa voz, mas que hoje, essa noite aqui, esse tempo de reflexão, seja para a gente um tempo de voltar a escutar essa voz e parar de correr atrás de outras vozes, de outras opiniões, parar de correr atrás de relevância, de tentar ser competente ou de tentar impressionar através da aparência, tentar correr atrás do poder, pelo poder. Que o Senhor nos ajude, Pai, a manter o foco da nossa vida nesta voz que nos chama de filhos amados. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, aquele que nos ensinou o caminho do sucesso. Amém.